Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Neste vídeo, o AudioTube, vamos falar sobre o relato da criação de Gênesis. É cópia do Enuma Elish babilônico. Vem do Enuma Elish, né? Pessoal, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, inscrevam-se em meus outros canais que eu deixo aqui na descrição e assim vocês me apoiam, pessoal. Tá? Dá trabalho fazer vídeo, eu tenho que parar, pesquisar. Então, por isso, peço todo o apoio de vocês para que eu cresça e meu canal cresça e possa publicar mais vídeos aí, certo? Para vocês, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é um outro assunto muito pedido pelo pessoal, né? O pede aí, né? Pergunta aí, pede. Para responder, né? Se o relato de Gênesis, da criação de Gênesis, é cópia de mitos babilônicos ali, né? De Enuma Elish e outros, né? Cópia de Gilgamesh. Será que isso é verdade, pessoal? Será que esses ateístas, esses céticos, né, de YouTube, eles têm razão mesmo? Será que algum historiador sério afirma? O Enuma Elish é um mito da criação babilônico que recebeu o nome de suas palavras de abertura, né, que significam quando no alto. Foi descoberto na antiga Biblioteca Real de Assurbanipal, em Nínive, né, que é a atual Mossul, no Iraque, em 1849. George Smith traduziu o texto e lançou seu trabalho em 1876 no livro O Relato Caldeu de Gênesis. Em um artigo intitulado Por que o Universo Parece Tão Antigo?, o Dr. Al Muller, presidente do Seminário do Sul em Louisville, Kentucky, incluiu o Enuma Elish entre os 4 grandes desafios à leitura tradicional de Gênesis. Ele escreve: à medida que os estudiosos começaram a estudar esses documentos, alguns começaram a ver Gênesis como apenas mais uma história antiga da criação do Oriente Próximo. É desnecessário dizer que o mito antigo foi o catalisador de muito ceticismo em relação ao relato da criação em Gênesis. Parece que a descoberta e pesquisa do Enuma Elish trouxe pelo menos 2 grandes alegações contra o relato de Gênesis da criação. Primeiro, porque o relato da criação do Enuma Elish e do Gênesis tem muitas semelhanças. Argumenta-se que Moisés deve ter usado o Enuma Elish como fonte para seu próprio relato da criação. Segundo, porque o Enuma Elish existe como um mito da criação do Oriente Próximo, juntamente com um punhado de outros. Argumenta-se que Gênesis, sendo o relato da criação do Oriente Próximo, também deve ser um mito. Ambas as objeções são melhor respondidas detalhando as grandes diferenças entre os 2 relatos e entendendo que a natureza do Gênesis é muito diferente do que qualquer um dos antigos mitos do Oriente Próximo. O professor Kirk Spencer, do Criswell College em Dallas, Texas, fornece esta lista de semelhanças entre o relato da criação do Enuma Elish e do Gênesis em seu manuscrito intitulado Ancient of Days, An Orientation in Ancient World. Primeiro, o Enuma Elish começa quando em alta, Gênesis começa no princípio. Segundo, Enuma Elish mostra uma conexão entre dar nomes e existência. Em Gênesis, a nomeação de objetos é importante. Terceiro, tanto Enuma Elish quanto Gênesis implicam um caos primordial no início, isto é, se você interpretar a escuridão e o vazio como caos. Quarto, em ambos, a água é dividida em águas superiores e águas inferiores. Quinto, o Enuma Elish está registrado em 7 tábuas e a criação do Gênesis é completada em 7 dias. Sexto, no Enuma Elish o homem é criado na 6ª tábua e em Gênesis o homem é criado no 6º dia. Sétimo, em Gênesis 1:2, a palavra traduzida como profundo é a palavra hebraica Terron. Alguns estudiosos a equiparam à deusa babilônica Tiamat. Etimologicamente, ambas as palavras provavelmente são derivadas de uma raiz que significa originalmente oceano ou profundo, mas é claro que entre os hebreus a raiz nunca assumiu a conotação mitológica que teve entre os babilônicos. Como afirmei, muitos estudiosos bíblicos concluíram que as semelhanças entre o relato da criação do Enuma Elish e do Gênesis mostram que Moisés deve ter emprestado suas informações deste antigo mito babilônico. É importante, no entanto, mencionar também as diferenças. Esta lista também é derivada do manuscrito acima mencionado, que eu já mencionei, do professor Kirk Spencer. Primeiro, Gênesis é monoteísta, enquanto Enuma Elish é claramente politeísta. Segundo, Enuma Elish é claramente mitológico, mas Gênesis não é apenas não mitológico, mas antimítico. É uma polêmica contra a mitologia pagã.
Gênesis deixa claro que as coisas que a humanidade adora como deuses são pouco mais do que as criações do único Deus. Terceiro, no Enuma Elish, como quase todos os outros mitos da criação do Oriente Próximo, a criação é realizada através de conflito e guerra com muito barulho. No relato de Gênesis, porém, encontramos uma profunda sensação de paz e tranquilidade. O oposto de guerra e conflito pode ser visto na obediência instantânea ao decreto divino de Deus. E Deus disse, e foi assim. Quarto, no Enuma Elish, os encantamentos mágicos são a fonte suprema de poder, tornando os deuses sujeitos à natureza ou à magia. Em Gênesis, o poder se manifesta nos mandamentos Fiat, de Deus, e a natureza é um dos seus súditos obedientes. Quinto, os deuses babilônicos são identificados com a natureza, mas Deus, em Gênesis, é o criador e distinto de toda a criação. Sexto, o relato de Gênesis inclui sistematicamente todos os domínios gerais da natureza. O Enuma Elish omite os principais aspectos da criação, como vegetação, animais, sol e luz. Sétimo, em Gênesis, Deus forma os céus e a terra nos 3 primeiros dias. Isso não ocorre até o quarto tablete, lá no caso do Enuma Elish. Oitavo, em Gênesis, o homem é criado do barro para governar a criação. Em Enuma Elish, o homem é criado a partir do sangue de um deus para ser escravo dos deuses. Nono, os primeiros capítulos de Gênesis são claramente um épico da criação. Enuma Elish, dentro do seu contexto histórico, claramente não era principalmente uma história da criação, mas sim um hino de louvor a Marduk. Foi, em essência, propaganda mitológica colocar Marduk à frente do panteão para exaltar a cidade da Babilônia e aumentar o poder de Hammurabi. Depois de comparar os dois relatos, fica claro que se alguém deve basear uma conclusão apenas nas semelhanças, algumas diferenças importantes estão sendo ignoradas. No relato de Gênesis, Moisés retrata propositalmente um Deus monoteísta que opera dentro dos parâmetros de organização e paz. O Enuma Elish é politeísta e os deuses operam dentro dos parâmetros da guerra e da violência. Além disso, Moisés parece escolher cuidadosamente suas palavras ao descrever a criação de Deus. Por exemplo, ele escreve que Deus criou a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, em vez de usar sol, que é Shemesh, e lua, que é Sim. Talvez sabendo que muitos podem interpretar mal o relato como Deus criando deuses menores. Também é importante notar que o Enuma Elish é um mito da Babilônia, Mesopotâmia, fortemente influenciado pela região circundante que consistia em 2 rios que alimentavam um golfo. A terra, Meso, entre os rios Potâmia, é onde temos a palavra Mesopotâmia. A antiga Babilônia ficava localizada aqui, perto do Tigre e do Eufrates, ambos rios de água doce. Esses 2 rios desaguam no Golfo Pérsico, que é uma massa de água salgada. O Eufrates e o Tigre carregam areia e lodo para o Golfo Pérsico, que cria um delta. Isso é importante porque o Enuma Elish começa com Apsu, deus da água doce, e Tiamat, deusa da água salgada, dando origem a outros deuses e deusas. Ou seja, o Enuma Elish parece ser uma história de criação influenciada por sua região. Como o delta sendo formado pelos 2 rios, assim são os deuses Enuma Elish, formados pela mistura de Apsu e Tiamat. Gênesis, por outro lado, descreve o Deus único fazendo a criação e não o contrário. Outra questão desafiadora para o Enuma Elish foi a questão de que quando foi gravado. Diz que a história foi escrita em qualquer lugar do século XVIII ao século XII a.C. Muitos acreditam que Gênesis foi registrado no século XV, durante as peregrinações de Israel no deserto. De qualquer forma, é altamente improvável que Moisés, com toda a história bíblica registrada sobre ele, tenha emprestado a história da criação de uma civilização politeísta existente em seu respectivo leste, enquanto ele viveu e serviu a um Deus monoteísta no respectivo oeste. Conhecendo as questões das diferenças, as naturezas monoteístas e politeístas, a óbvia influência da região da Mesopotâmia e a data incerta do registro da gravação, é seguro concluir que é altamente improvável que Moisés tenha emprestado ou tenha sido influenciado pelo Enuma Elish. O Gênesis é muito diferente em natureza de qualquer um dos mitos de criação do Oriente Próximo e, portanto, não deve ser considerado neste grupo. Certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, apoiem meu canal, cliquem nos links na descrição. Certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.